Chegou, chegou. Falta um bocal de água aqui e aqui, 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 aqui. Também faltam todas as peças correspondentes. Então o vídeo deste episódio será sobre a reparação do caminhão fabricado nos anos 50 do século passado. Um modelo de caminhão de bombeiros Tonka que pode esguichar água. E este é o especialista em restauração da Rebuild F-Store, a realizar o trabalho de desmontagem. Sobre a história da empresa Tonka já falamos há muito tempo e também sabemos que inicialmente eles ganhavam a vida produzindo ferramentas de jardinagem, por exemplo, pás. A escala da fábrica não era grande, mas ainda conseguia operar até que uma vez, por acaso, eles adquiriram um conjunto de moldes de caminhões de brinquedo de um fabricante de brinquedos de metal falido. Inicialmente, eles pensaram apenas em fazer um trabalho extra na baixa temporada, mas o resultado foi incontrolável. Naquele Natal, eles usaram este conjunto de moldes para produzir um lote de modelos de caminhões caseiros com as carrocerias estampadas em chapas de aço grossas e pintadas de vermelho vivo ou amarelo vivo. Inesperadamente, este lote de brinquedos esgotou-se rapidamente assim que chegou às prateleiras. A oferta realmente não conseguia acompanhar a demanda. E ainda atraiu inúmeros pedidos de estados vizinhos. Mas o mais importante é que eles descobriram que o dinheiro das crianças era realmente fácil de ganhar. O lucro deste lote de brinquedos era muito maior do que o daquelas velhas ferramentas de jardinagem. Era como se Qin Shi Huang subisse de elevador para a vitória. Ao mesmo tempo, eles já eram muito bons nesta técnica de processamento de metal e os preços também já eram familiares. Então a empresa decidiu abandonar gradualmente seu negócio original de ferramentas de jardinagem e mudar completamente para brinquedos de metal, produzindo e nomeando os Tonka em homenagem à localidade e, ao mesmo tempo, entrando no caminho do rei dos caminhões de brinquedo. Então, como a Tonka caiu do auge para o abismo e chegou à situação atual, falaremos sobre isso mais tarde. De qualquer forma, por agora, nosso restaurador concluiu todo o trabalho de desmontagem. A seguir, a fase de reparo. Primeiro, o restaurador usará o método de jato de areia para remover a tinta e a ferrugem dessas peças. O material de jateamento usado aqui é corindo marrom. Você adivinhou certo? Após concluir o jateamento, para os cantos de difícil acesso, é necessário usar um removedor de ferrugem neutro para remover a ferrugem uma segunda vez. Este tipo de removedor de ferrugem neutro, além de sua boa capacidade de remoção de ferrugem, mais importante, não é como outras linhas de remoção de ferrugem ácida que exigem neutralização com bicarbonato de sódio. Após a remoção da ferrugem, basta enxaguar com água. Então, a ferrugem finalmente foi limpa. A seguir, o processo de endireitamento. Nosso cara usará métodos físicos para endireitar todas essas peças tortas. Após concluir o trabalho de endireitamento, o próximo passo é pulverizar uma camada de primer em pó sobre tudo. Em seguida, borrife um pouco de água e em seguida pode-se usar lixa d'água para lixar toda a máquina até ficar lisa. Em comparação com a tinta comum, a espessura da camada de tinta em pó será mais espessa, geralmente podendo atingir de 60 a 120 micrômetros.
Assim, após um lixamento abrangente, pode ser usado para preencher pequenos arranhões. Para arranhões maiores e pontos irregulares, este composto de solda a frio pode ser usado para preencher lós. Então, em comparação com a massa de enchimento comum, depois que este composto de solda a frio seca e endurece, terá maior durabilidade, podendo suportar uma série de processos mecânicos como perfuração, lixamento e limagem, e aqui, depois de endurecer, precisa ser lixado para ficar liso novamente. Uma vez concluído, o próximo passo é pulverizar o primer e a tinta de acabamento. O primer é o mesmo de antes e para a tinta de acabamento escolheremos este vermelho simbólico de caminhão de bombeiros. Além dessas peças principais vermelhas, outras peças pequenas serão revestidas a pó com uma cor de cromo prateado. O próximo passo a ser tratado são estas placas antiderrapantes de alumínio severamente deformadas. Depois de endireitá-las, usaremos um disco de polimento para limpá-las completamente. Em seguida, para estas peças quebradas, é necessário usar uma vareta de solda de alumínio de baixa temperatura para fixar. Este tipo de vareta de solda tem uma temperatura de trabalho de cerca de 380 a 420 graus, muito inferior ao ponto de fusão de 660 graus do alumínio, pertencendo ao princípio da abrasagem. Claro, após a soldagem, precisa ser lixado para recriar o padrão original de chapa xadrez. Após terminar esta parte, o próximo passo é usar um método de polimento para polir todas as chapas antiderrapantes de chapa xadrez. Então, o material de alumínio não precisa de proteção extra. Quando exposto ao ar, sua superfície formará uma fina película de óxido de alumínio para isolá-lo da corrosão externa. A seguir, olhando para estes dois eixos severamente tortos e enferrujados, o restaurador escolheu usar esta haste de aço de 3/16 de polegada de diâmetro para fazer uma nova finalmente polindo as peças de plástico como os faróis e assim todas as peças foram processadas. Restam apenas as peças em falta e algumas que não puderam ser consertadas. O restaurador também usou seus superpoderes para encontrar alguns componentes de reposição antigos, incluindo calotas 90% novas, pneus novos, portas novas, um painel de instrumentos novo, uma mangueira nova, luzes traseiras novas, uma sirene nova, uma luz de aviso nova, decalques novos, um conector novo, uma luz de aviso dianteira nova e até uma festa nova. Quando todas as peças estiverem prontas, entraremos na fase final de montagem. Montar um modelo de brinquedo como este é um pouco complicado, mas não muito difícil. Vamos continuar falando sobre a empresa Tonka após sua transformação. Por mais de 20 anos, a Tonka sempre aderiu a uma regra de ferro de feito para durar. E a verdade era, de fato, assim. Estas carrocerias estampadas em chapas de aço eram tão duras que podiam ser usadas como tábua de cortar. E a pintura também era muito durável. Habilidades comuns não conseguiam arranhá-la e os detalhes funcionais eram de primeira linha. Por exemplo, a caçamba do caminhão basculante podia realmente ser usada para despejar mercadorias. E quanto ao caminhão de bombeiros restaurado aqui, além de ter uma escada e um bocal, podia até esguichar água.
Para as crianças, isso não podia ser chamado de brinquedo. Esta era a primeira plataforma experimental de suas vidas. Na década de 1960, os caminhões de brinquedo da Tonka eram vendidos em mais de 100 países em todo o mundo. E há mais de 60 anos, a Tonka já sabia como jogar o jogo do co-branding. Eles colaboraram com famosas empresas de construção, empresas de transporte e empresas de petróleo da indústria, para criar muitas edições especiais de colaboração, expandindo assim sua influência na indústria. Pode-se dizer que a Tonka, nesta época, assim como seu slogan publicitário Tonka Mighty Truck, era o verdadeiro rei dos caminhões de brinquedo. Infelizmente, esta coroa ainda era um pouco pesada. Na década de 70, a crise global do petróleo foi como 2 tijolos atingindo a indústria manufatureira da época. Aço, tinta e custos de transporte aumentaram de forma abrangente e os brinquedos de plástico de Hong Kong, Taiwan, Japão também lançaram um ataque massivo, contando com serem leves, baratos e terem modelos diversos para capturar uma fatia significativa do mercado da Tonka. Para reduzir ainda mais os custos, a Tonka cerrou os dentes e decidiu abandonar sua persistência de anos e também começou a jogar o jogo do plástico. Da substituição gradual de peças pequenas à expansão em grande escala da linha de produtos totalmente de plástico GoBots. Embora isso tenha reduzido os custos e aumentado a segurança, depois disso, a placa de ouro original de durável e resistente começou a vacilar, o que também partiu o coração de muitos jogadores da velha guarda. Ao mesmo tempo, eles adquiriram a Meccano do Reino Unido, tentando entrar no setor de brinquedos de construção e até se envolveram em acessórios de videogame, mas nenhuma dessas transições conseguiu sustentar a outra perna da Tonka. Em 1991, sob o duplo golpe da pressão competitiva e da tensão financeira acumulada, a Tonka foi adquirida pela Hasbro e, a partir de então, seguiu completamente o caminho do plástico, visando um público mais jovem, e o caminhão de brinquedo de aço, que uma vez foi anunciado com um elefante em cima. Gradualmente, mudou-se para os armários de exibição de muitos colecionadores. Agora, de volta ao vídeo, finalmente instalando estes últimos acessórios, e assim este modelo de caminhão de bombeiros Tonka dos anos 1950 está agora oficialmente restaurado. Vamos dar uma olhada na comparação antes e depois. Após a restauração, o resultado é verdadeiramente incrível. Se você possui um modelo de brinquedo Tonka em bom estado, produzido dos anos 50 aos 70, ele pode ser vendido por centenas a milhares de dólares. Bem, é isso para este vídeo de artesanato. Obrigado a todos por assistirem.